Padre Fábio, campeão de vendas. Padre. Pois é, rapaz. Olha, que maravilha isso. Graças a Deus, no ano passado a gente encerrou o ano. Na verdade, eu lancei o CD Vida, que é a base desse DVD. Nós lançamos em outubro e a gente encerrou o ano em primeiro lugar, graças a Deus. Aí esse ano já começamos bem também. Gravamos em janeiro e já estamos também com um DVD de diamante, Eu e o Tempo. DVD de diamante. O DVD de diamante é depois do DVD de... Como é que é? 250 mil cópias, né? Porque o DVD conta diferente do CD. O CD de diamante são 500 mil cópias e acima disso. O DVD, para ser diamante, ele tem 250 mil cópias. Porque por causa da pirataria, a regra baixou um pouco, né? Antes também era 500 mil cópias. E aqui os dois são DVDs? Não, um é um CD ao vivo. Aqui é o CD, né? Na verdade, aí você tem uma edição especial que pode ser comprada separado também, o CD e o DVD. Mas nesse caso vem tudo, tem um bookzinho com umas mensagens, um trabalho mais elaborado. Aqui as fotos. Quando é que você... E aqui tem um livro também? Esse é um novo livro, Ju. Eu tenho 6 livros publicados. Fábio de Mello, Gabriel... É uma parceria com o Gabriel Chalita, escrevemos sobre os medos contemporâneos, no formato de cartas, né? Trabalhando um pouco o contexto da teologia, da filosofia, da literatura. Uma conversa mais informal sobre algumas questões que nos assustam nos tempos de hoje, né? Tem algumas questões que não nos assustam, né? Algumas nos alegram, né, também, né? Se bem que toda alegria é uma forma de espanto, né? Interessante isso na filosofia, o assombro, né? O assombro é sempre a experiência do encantamento, né? Agora, Padre, você falou uma coisa interessante, falou em filosofia, falou em teologia. Teologia é uma coisa que sempre a mim me surpreende, porque é tratar como, quer dizer, ciência teológica, tratar como ciência o sobrenatural, não é? Não estou falando do mágico, estou falando do sobrenatural. E colocar como ciência e, às vezes, colocar alguns dogmas da Igreja Católica que são absolutamente contrários a uma realidade de evolução da natureza. Como é que um padre convive com essa dualidade? Primeira coisa, Ju, eu sou professor de teologia, né? A minha especialidade é antropologia teológica. No tempo que eu dei aula, eu sempre dizia para os alunos que a primeira coisa que nós precisamos nos despir é dessa arrogância de que nós somos proprietários da verdade suprema, né? E que a teologia é sempre uma palavra sobre Deus. Nunca a palavra definitiva, e por isso que nós vivemos esse processo de evolução das ideias também dentro da teologia. O dogma, nós dizemos que é uma verdade que já está estabelecida, mas o que nós podemos saber sobre esse dogma ainda está em processo de vir a ser. Isso que é muito interessante. O que é antropologia da teologia? Antropologia teológica. Teológica, o que vem a ser exatamente? Nós trabalhamos o contexto do humano à luz do sagrado. Então, por exemplo, nós estudamos desde as origens, né, a condição adâmica, porque a teologia, o discurso teológico, ele está posicionado entre duas pessoas. Adão, como início de toda a humanidade, claro, abrindo sempre uma reflexão para a questão do evolucionismo, isso não é nenhum problema pensar. E depois você tem a figura de Cristo, como sendo aquele que vem superar a condição adâmica. No momento em que eu me experimento humano, eu me experimento entre esses dois polos. Eu tenho minha condição adâmica dentro de mim, mas à luz da teologia cristã, eu tenho essa perspectiva crística me chamando. Que seria um processo de evolução, de superação de limites, eu avançar no meu contexto humano. Isso é religioso, né? Mas quando você fala em condição adâmica, leva em conta a evolução, evolucionismo, leva em conta, por exemplo, as descobertas antropológicas, inclusive, de um Teilhard de Chardin. Claro, com certeza. Leva em conta tudo isso, quer dizer, o Homo erectus. Por que chamar de Adão, já que Adão é colocado, hoje em dia, inclusive pela própria igreja, é reconhecidamente colocado como uma imagem simbólica, uma coisa, não é, fabulesca. Mas, no entanto, continua um nome. Não é? Talvez por ser o primeiro homem, né? O homem que vem do barro, né? Essa compreensão. Porque a metáfora é muito importante para a gente compreender a teologia. Nós não temos como fazer a teologia fora da metáfora. A construção da linguagem metafórica ela é muito sugestiva sempre no contexto da teologia. E quando nós temos essa figura de Adão, e Teilhard de Chardin,
ele é um especialista, tanto na biologia como também na teologia, porque ele foi teólogo também, ele fala da cristificação do universo. O Cristo cósmico. Justamente. Que já tem uma questão holística nisso também. É muito interessante. Teilhard de Chardin tinha uma sensibilidade muito grande com a ecologia, com esse discurso, Jô, que eu até digo que nós fomos muito omissos durante muito tempo. Os próprios livros do Teilhard de Chardin foram proibidos pela igreja durante anos. E mesmo assim ele continuou como padre e depois foram permitidos ainda, com ele ainda em vida, etc. Mas além de, quer dizer, era teólogo e antropólogo, né? Eu acho uma das pessoas mais importantes da igreja como filósofo. Que agregou muito, né, o pensamento cristão. Né? Nós temos uma riqueza muito grande dentro do contexto dos escritos de Teilhard de Chardin, mesmo no momento em que ele era poeta também, né? Quando ele tinha uma beleza de escrita. A Missa sobre o Mundo, que é uma coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Cristificação do Universo, que é uma peça maravilhosa dele também, e que, na verdade, é uma teologia explicitada de maneira bela. Porque eu acho interessante, sabe, Jô, o grande desafio nosso, que trabalhamos com o discurso religioso de maneira geral, é a gente resgatar a dimensão da beleza. Me incomoda muito o discurso religioso, que é muito duro, que esquece um pouco o contexto da simbologia, porque ele acaba ficando diabólico também, né? É um perigo. Religião não é garantia de nada, né? Quando nós sentimos que o discurso religioso, ele pode autorizar e até mesmo instalar dentro do contexto social o discurso diabólico. Bom, mas aí é quase que uma negação do religioso, impossível se separar. Né? Eu não sei se chega a ser uma negação ou se não é também uma confirmação. Quer dizer, não há sombra sem luz, digamos, justamente. Né? Mas quando eu digo diabólico, é quando eu percebo que, ao invés de unir, ele separa. Certo. Né? Quando você percebe, por exemplo, que às vezes, nas religiões, a gente tem um retorno ao tribal, né? Quando eu me considero melhor que o outro, eu me considero mais verdadeiro, eu me considero mais santo, e em nome dessa santidade, em nome dessa couraça, né, eu me sinto no direito de desprezar o que é diferente de mim. Tenho muito medo, sabe, quando o discurso religioso, ele se transforma em uma arma mortífera dentro do contexto social. Agora, e a teologia nos sugere o contrário, né, para aproximar. É tão bonito você perceber a própria evolução da igreja, quando ela se compreendia como barca de Pedro, e depois na compreensão do Concílio Vaticano II como povo de Deus, né? Isso é muito bonito, né? Agora, a gente descobrir essa evolução. Eu sinto falta da igreja de Pedro. Você falou na barca de Pedro. Eu acho a igreja muito mais paulínea do que de Pedro, e a intenção de Cristo, que, aliás, já tinha um imenso senso de humor, notável, trocadilhista, né? Pedro, tu és pedra. Quer dizer, já tinha ali uma visão de querer que a igreja fosse baseada nos conceitos humanos de São Pedro, né? Que era uma figura geniosa, às vezes, neurastênica. Carismático, né? Carismático, ranzinza. Quando queria. E, de repente, eu acho que a igreja ficou muito paulínea. Acho, isso aí, claro que eu estou falando, nem como crítica, como observação, que a igreja, de repente, custa acompanhar certos passos da própria humanidade. Por exemplo, a igreja se posicionar que o casamento é apenas abençoado, mas apenas como meio de reprodução, eu acho um absurdo. Sabe, dizer assim, não, vão casar, tudo bem, mas é para reproduzir. Se as pessoas não podem casar por amor, a não ser que nesse amor esteja embutido o crescer e multiplicáveis. Você não acha que esse lado do multiplicável já aconteceu bastante? E mesmo porque o que a gente mais precisa resgatar do casamento é o laço, né, que ele propõe. É tão bonito, Jô, e eu tenho ficado muito preocupado com aquilo que eu vejo como padre. Você casa muita gente? Não tenho muita... Não fiz muitos casamentos pela minha vida, não. Devia fazer, né, padre? Pois é, mas eu faço de vez em quando. É que eu tenho muitos amigos. E o que eu acho interessante, e uma coisa que me preocupa quando eu vejo os bastidores da humanidade, Jô, é que os laços afetivos estão cada vez mais frágeis. O Zygmunt Bauman tem uma reflexão muito linda, né? Um sociólogo polonês que fala que nós vivemos os tempos líquidos